Viriato vai parar a festa de bodas de prata de Marta e Diógenes, após descobrir que Ritinha é filha de Diógenes e que Virgínia está chantageando o pai. Viriato fará algo surpreendente diante de todos e deixará Marta, Diógenes, Virgínia e todos chocados. Tudo começa quando Viriato revira o quarto de Belmira, após desconfiar que ela está mentindo sobre Diógenes, e acaba encontrando algo inesperado. Ele pega um envelope e se pergunta: mas o que é isso? Essa carta é para Diógenes? Com as mãos trêmulas, ele abre o envelope e começa a ler a carta. A cada linha que lê, os seus olhos se arregalam, o deixando cada vez mais apavorado. De repente, Belmira aparece e se desespera ao ver o seu tio com o papel em mãos. Ela se congela e, enquanto sua mente manda ela fugir, seu corpo não obedece. Atordoado, Viriato a encara. O que é isso? A Ritinha é filha de Diógenes? Desesperada, Belmira balbucia. Isso não é meu... Tenso, o padre retruca. Como não? Olha o seu estado. Essa carta estava entre as suas coisas. Vamos, eu exijo explicações. Apavorada, Belmira afirma. Tio, eu não sei que carta é essa. Eu juro. E inquieto, Viriato diz. Então de onde surgiu isso? Quem é essa Salomé? Por que aqui está escrito que ela é a mãe de Ritinha e Diógenes é o pai? A Ritinha não tinha sido deixada na porta da igreja? Com os olhos marejados, Belmira responde. Mas foi. Tio, eu juro, eu não sei como isso foi parar aí. Alguém deve ter colocado para te colocar contra mim. Com um olhar intimidador, Viriato pergunta. Você jura? Diante de Jesus Cristo? Diante de Deus? Belmira olha para a imagem sagrada que está em sua estante e sente o seu corpo se arrepiar. Por um momento, ela pensa em contar a verdade e se livrar do peso da culpa. Mas, nesse momento, Dona Geralda chama pelo seu nome. Belmira, eu preciso da sua ajuda aqui na cozinha. Soltando um suspiro de alívio, ela diz. Eu preciso ir, tio. Assim que ela se afasta, o padre volta a olhar para a carta e se sente dividido. Será que isso realmente foi implantado aqui? Mas por que usariam o nome de Diógenes? Antes mesmo de ele terminar a pergunta, a resposta aparece na sua mente. Virgínia. Em seguida, Viriato aparece na casa de Diógenes e encontra ele a sós com Virgínia. Surpreso, o banqueiro questiona. Eu posso ajudar em alguma coisa? O padre ergue a cabeça. Eu preciso conversar com você. A sós. Com um olhar semicerrado, Virgínia se aproxima. Pode falar na minha frente, padre. Não existem mais segredos entre painho e eu. Viriato olha para Diógenes e percebe que ele demonstra certa hesitação. O padre coloca as mãos em seu bolso, sente a carta, mas decide não mostrá-la. Coçando a garganta, ele diz. Eu acho que tenho uma ideia do motivo de Virgínia estar te chantageando. Diógenes estremece e Viriato nota a cor desaparecendo de seu rosto. Mas aquela tensão é quebrada quando a vilã ri. Chantageando? Pelo amor de Deus, padre. Eu não sei por que você tem essa picuinha comigo. Achei que perseguição era pecado. Viriato sente a raiva subir, mas se controla. Eu fiquei sabendo que você mentiu sobre o fim do seu castigo. Sua mãe me disse que Belmira afirmou ao seu pai que eu tinha achado a penitência suficiente. E Diógenes confirmou tudo. Mas eu nunca disse isso. Aliás, para mim, você estaria até hoje trabalhando na igreja. Aflito, Diógenes comenta. Eu posso explicar. Virgínia o interrompe. Não, painho. Eu vou explicar. O banqueiro abaixa a cabeça e junta as mãos, como se fosse uma criança com medo de desrespeitar a mãe. A vilã encara o padre e afirma. Não importa o motivo. Só inventamos essa mentirinha para que maninha não ficasse questionando a autoridade do meu pai. Foi ele quem decidiu me tirar do castigo. E ponto final. Viriato questiona. Se é tão simples assim, por que mentir?
Revirando os olhos, Virgínia retruca: Ora, padre, você é a última pessoa nessa cidade que pode questionar as atitudes de um núcleo familiar. Se eu bem me lembro, o senhor escondeu um cangaceiro na igreja, alegando ser o seu irmão. A raiva começa a subir e Viriato ergue o dedo indicador. As duas situações são bem distintas. E mesmo que você tenha me denunciado, eu fui absolvido. Virgínia se aproxima ainda mais, fazendo o padre sentir um frio na barriga. Ele olha para Diógenes, que ainda está de cabeça baixa, e desiste de continuar com essa conversa. Ele volta a encarar a vilã e afirma: A verdade ainda virá. E essa coroa que você julga estar em sua cabeça, logo vai cair. Assim que o padre se retira, Virgínia olha para Diógenes e diz: Muito bem, painho, se saiu muito bem. Nervoso, o banqueiro fala: Seu padre já sabe a verdade, logo vai aparecer. Virgínia sorri de canto de boca e comenta: Sabe, uma vez aquele padreco me contou que tudo que é dito numa confissão jamais pode ser compartilhado. Então chegou a sua vez. Se você quer que o Viriato não dê as línguas nos dentes, abre essa sua boca traíra e mentirosa. Momentos depois, Marta encontra o seu marido vagando pelas ruas com um semblante perdido. Quando ela se aproxima, Diógenes se assusta e tenta abrir um sorriso falso. Preocupada, Marta pergunta: O que aconteceu, meu bem? Que cara é essa? Abrindo um sorriso ainda maior, Diógenes responde: Nada, eu só estava pensando em ir na igreja para me confessar. Queria ir para a nossa festa, se sentindo mais leve. Marta comenta: Então eu vou com você. Eu queria mesmo fazer um convite ao padre. Diógenes sente a sua barriga gelar, mas não consegue impedir a sua esposa. Em seguida, o casal chega na igreja e Viriato se surpreende ao vê-los. Com uma fisionomia alegre, Marta diz: Nós queremos te convidar para abençoar as nossas bodas de prata. Surpreso, o padre questiona: Bodas de prata? Mas que beleza! 25 anos de amor e lealdade é realmente um motivo para se comemorar. Ao escutar isso, Diógenes sente o seu corpo tremer e Marta comenta: Então esperamos você na festa. Ela beija o rosto de seu marido, o deixando sozinho com Viriato, em um clima tenso. Ao vê-la se afastar, o padre pergunta: Queria dizer mais alguma coisa? Diógenes engole em seco. Eu quero me confessar. Franzindo o senho, Viriato questiona: Confessar? Não prefere uma conversa mais informal? Sem hesitar, Diógenes afirma: Não, eu quero me confessar. Em segredo. Porque sei que você não poderá falar para mais ninguém. Viriato arregala os olhos e, de imediato, entende o que está acontecendo. Momentos depois, Viriato se senta no confessionário e, ao ver Diógenes ajoelhado do outro lado da grade de madeira, murmura: Pode começar. Após alguns instantes de silêncio, Diógenes confessa: Eu traí a minha esposa e eu engravidei a minha amante. Viriato sente o seu coração se acelerar e, enquanto continua a escutar a confissão, ele sente o suor escorrendo pela sua testa. Com a voz embargada, Diógenes diz: E a Virgínia descobriu tudo. Quando ela foi me confrontar, Belmira estava comigo e ela escutou tudo. A pobre coitada acabou recebendo esse segredo e eu implorei para ela não contar a ninguém. Mas a minha filha não confia nela e eu temo que ela possa fazer alguma coisa contra ela. Viriato fecha os olhos e, se segurando para não chorar, questiona: E quem é a sua filha? O banqueiro responde: Eu não sei. Entreguei para a adoção depois que Salomé deixou em minha porta. Pelo bem da minha família, decidi deixá-la com uma família que a ame de verdade. O meu maior medo não é magoar Marta. É deixar a pobre menina com um trauma que ela não poderia suportar. Aquelas palavras fazem o padre se sentir ainda pior. O dilema de esconder uma confissão ou proteger a menina que ele cuidou desde bebê faz sua cabeça girar.
Resgatando suas últimas forças, ele fala: reze 3 rosários, ajoelhado no milho, diante da imagem de Nossa Senhora, antes da festa de bodas. Isso, se você conseguir encarar a sua esposa depois de me dizer isso. Assim que Diógenes vai embora, Viriato começa a chorar e implora a Deus para lhe dar alguma luz. Mais tarde, Belmira chega na igreja e encontra o seu tio ajoelhado no altar. Nervosa, ela se aproxima. O senhor não vai se preparar para a festa? Viriato a encara. Eu gostaria de uma opinião sua. Belmira se ajoelha ao lado dele. Claro, pode falar. Ele suspira, tentando não voltar a chorar, e diz: se lembra quando Sebastião me confessou que contratou meu irmão, seu pai, para destruir o ateliê de Lúcia? Belmira responde: me lembro. O senhor não quis me contar porque era segredo de confissão. Viriato a encara. Mesmo assim, eu quebrei uma regra da igreja e te contei. Você acha que eu fiz errado? Belmira responde: claro que não. A Lúcia deveria saber. Virgínia deveria ter sido castigada. Uma lágrima escorre pelo rosto do padre. Mas ela conseguiu se livrar do castigo. E você sabe o motivo. Sentindo o coração disparar, Belmira se levanta. De novo isso? Aquela carta é mentira. Quantas vezes eu tenho que dizer? Viriato volta a olhar para a imagem sagrada e a moça diz: bom, eu vou me arrumar para a festa. O senhor devia fazer o mesmo. Ela caminha em direção à porta, mas se congela quando o padre diz: Diógenes me confessou tudo. Eu sei que Ritinha é filha dele. E eu sei que você é uma cúmplice. Trouxe Ritinha a nós para protegê-lo, em troca de ajuda para a igreja. Apavorada, Belmira continua enrijecida e escuta os passos de seu tio em sua direção. Eu não devia estar falando isso. E Virgínia manipulou o pai para que eu permaneça calado. Mas você tem o dever de acabar com isso. Desesperada, Belmira diz: não, eu vou estar acabando com uma família. E a Ritinha, o que ela vai sentir? Viriato responde: a família acabou quando Diógenes saiu de casa à procura de outra mulher. E quanto a Ritinha, você e eu a criamos muito bem. Ela é forte, inteligente. E eu quero que você demonstre isso. Belmira leva as mãos ao rosto e chora desesperadamente. Viriato a abraça e leva o seu olhar ao altar, onde os últimos raios de sol iluminam a imagem sagrada, a qual ele estava rezando. Um pouco mais tarde, vários convidados começam a chegar no Grêmio Recreativo. Marta e Diógenes chegam ao lado de Virgínia e Aurelinda e são ovacionados pela família e amigos. Durante o evento, Virgínia não consegue esconder o seu descontentamento por sua mãe estar usando um vestido assinado por Lúcia e continua intimidando seu pai. Em dado momento, Diógenes leva a vilã para um canto e pergunta: será que só por hoje você não pode maneirar? Os convidados já estão percebendo essa sua cara amarrada. Irritada, Virgínia retruca: se você tivesse colocado Maninha no cabresto, ela não teria usado o vestido daquela forasteira. Pelo visto, você não está fazendo por onde para continuar com o segredo guardadinho comigo. Diógenes estremece, mas antes de conseguir reagir, Marta aparece. Meu amor, vamos fazer os votos? Ela percebe a tensão e questiona: o que está acontecendo aqui? Com um sorriso cínico, Virgínia responde: nada, maninha. Só estávamos ensaiando os votos. Vai lá, painho. Chegou a hora de renovar o seu amor pela sua esposa. Diógenes segura a mão de Marta e, sentindo o mundo girar ao seu redor, sobe ao palco. Diante de todos os convidados, ele escuta as palavras emocionadas de sua esposa e começa a chorar. Mas não é um choro apenas de emoção, mas de culpa. Quando chega a sua vez, o banqueiro pega o microfone e todos percebem que suas mãos estão trêmulas. Ele tenta falar, mas sua garganta parece ter um nó. Marta o encara,
preocupada, enquanto Virgínia solta uma risadinha. De repente, Belmira aparece entre os convidados. Não, Diógenes! Antes de renovar o seu amor, você precisa confessar o que fez. Um grande murmúrio se inicia e Marta sente o seu corpo sair de órbita. Virgínia leva a mão à boca e vê o rosto de Viriato no meio da multidão, chocada, e percebe que ele é o culpado. Em prantos, Belmira afirma: Marta, Ritinha é a filha do Diógenes. É por isso que a Virgínia está conseguindo tudo o que ela quer. Ela está chantageando o próprio pai. A revelação deixa Marta em estado catatônico. Sem conseguir mais aguentar o peso da culpa, Diógenes revela toda a verdade. Diante dos convidados, Diógenes conta toda a sua história com Salomé. Confessa que manipulou Belmira para que ela assumisse os cuidados de Ritinha, usando como argumento a promessa de ajudar a igreja com uma generosa doação. Também admite que se deixou dominar pela chantagem de Virgínia e reconhece que sua covardia permitiu que a filha se transformasse na mulher que é hoje. Arrependido, ele pede perdão a Marta, mas a reação dela surpreende a todos. Ela se vira para o marido e diz: Eu já sabia de tudo. Salomé me procurou antes de a criança nascer, e fui eu quem pediu para que ela deixasse a menina conosco. Mas Ritinha nunca apareceu, e eu achei que o problema tivesse desaparecido junto com ela. Bastava sua sinceridade para evitar tudo isso. Foi a sua covardia que deixou a nossa filha se transformar nesse monstro. Sem dizer mais nada, Marta desce do palco. Ela atravessa o salão em silêncio, passando pelo meio dos convidados e vai embora, deixando Diógenes sozinho diante de todos. No dia seguinte, os moradores que comparecem na missa veem Virgínia trabalhando na igreja e fofocam quando Marta e Diógenes aparecem junto com Aurelinda. A família se senta ao lado de Ritinha e ignora completamente quando Virgínia passa ao lado deles. E neste momento, a vilã se sente ainda mais humilhada. Não porque voltou ao seu castigo, ainda mais severo, mas porque perdeu o controle sobre sua família, que continua com a cabeça erguida. Que nota você acha que a Belmira merece pela coragem que teve em contar toda a verdade na frente de todos? Coloque sua resposta aí nos comentários. Clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.